Parauapebas é conhecida mundialmente devido às suas riquezas minerais. Mas a reportagem que vamos mostrar a seguir mostra uma Parauapebas que poucas pessoas conhecem. É o outro lado das belezas naturais. Boa tarde, Anne. Olá, Mariana, boa tarde para você e a todos que acompanham o Conte Comigo neste sábado. Mariana, quando falamos em Parauapebas, vem logo à cabeça as riquezas minerais, não é mesmo? Mas Parauapebas tem muito mais que isso. Tem muitas belezas naturais que precisam ser valorizadas por pessoas que moram aqui há anos. E eu quero convidar você e nossos telespectadores para conhecer esse outro lado da cidade, que fica por trás dessas montanhas, onde há um cenário de riquezas naturais. Antes do passeio, informações e orientações sobre a área que vai ser visitada e que é única no planeta. A Floresta Nacional de Carajás, Flonaca, protegida por lei federal e conhecida por sua beleza exuberante e única, que deixa todo mundo por aqui já bem curioso. Depois de meia hora de viagem, os turistas chegam à porta de entrada de um passeio que certamente nunca mais irão esquecer. Esta é a Lagoa da Mata, de águas tão transparentes que revelam um universo de plantas aquáticas que só existem aqui. Como a própria lagoa, que só aparece no inverno e esconde 2 metros de profundidade. É tão fascinante que atrai pesquisadores de todos os cantos, como Vinícius Farjala, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É uma lagoa que a gente chama de lagoa temporária, ela vive pouco tempo, né? Ou pelo menos com essa cara que vocês estão vendo, ela vai ficar muito pouco tempo aqui. Então ela vive esse período do inverno. Quando vai chegando o verão, ela vai encolhendo, 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 até que quando você tem o auge do verão, ela só tem um pouquinho de água ali no meio. Então essa característica do ambiente de secar, encher, secar, é a característica da maioria das lagoas aqui da região, aqui da serra, dessas serras, da Serra Norte e da Serra Sul. Então a gente usa essa lagoa como modelo de outras lagoas. Então, entendendo essa lagoa bem, eu consigo mais ou menos entender o que está acontecendo em lagoas, em outros corpos aqui, que são menos acessíveis, que têm uma maior dificuldade da gente acessar. Então a gente usa ela como modelo, entendendo ela bem, eu consigo entender melhor o que está acontecendo também em outras lagoas. As características únicas da lagoa devem-se à existência da enorme quantidade de minério de ferro na região, como explicam os guias turísticos. Essa é uma área que ela é rica em minério de ferro. O minério está aflorando. Então, o solo ele já por si é como se fosse o fundo de uma panela. Então, quando chove muito, a água ela empoça porque a água não consegue penetrar, infiltrar no solo. Então ela cria-se esse lago, né? Então junto com a água vem todo um ecossistema, uma vegetação, chega animais que vêm se reproduzir. Então a gente consegue aqui se deparar com isso, né? Com vegetação, com animais, tudo numa época do ano. Da lagoa, o passeio segue por uma trilha em plena floresta amazônica. Quanto mais silêncio, melhor para ouvir o universo de aves que habitam a região. São mais de 600 espécies. Quem sabe, com alguma sorte, alguém se depare com alguma ave rara. Pelo caminho, árvores enormes chamam a atenção. Todas são catalogadas e protegidas. Tem ainda as plantas usadas em cosméticos e que também despertam a curiosidade dos turistas. Essa aqui que tira a pilocarpina, né, que é o princípio ativo. De que tamanho ela fica? Ela fica no máximo 2,5 metros, 3 metros. Aquela lá, ó. Essa aqui, ó. Como é que identifica? Ela tem todas as folhas ela tem uma fendazinha na ponta. Durante o passeio, há sempre uma bela surpresa. Esta aí é a flor do Carajás, que floresce entre janeiro e junho. Só existe aqui e está ameaçada de extinção. Após uma rápida parada, a aventura segue novamente pela estrada. São 10 quilômetros de estrada até a mina N4, inaugurada em 1985.
é onde começou a exploração de minério de ferro na região. A cor avermelhada da terra, as máquinas gigantes levam a imaginação para bem longe e como se estivéssemos em outro planeta. Da mina, o passeio volta para a floresta até a chegada numa caverna, onde foram encontrados artefatos de homens pré-históricos. Quem tem medo de morcego é bom não entrar aqui, apesar desses bichos não oferecerem tanto perigo. Os guias pedem muita atenção para os aventureiros não baterem a cabeça ou tropeçar. Usar tênis é imprescindível durante a aventura. Já se passaram mais de 5 horas desde o início da aventura, regada de muitas perguntas e registros que ficarão eternizados. Mas o passeio ainda não terminou. É preciso enfrentar mais 10 quilômetros de estrada e caminhar mais 500 metros para chegar a um dos locais mais esperados, a Cachoeira de Águas Claras. Quanta aventura! As pernas de alguns já parecem cansadas, mas o som do barulho dessa água limpa e gelada é o suficiente para recarregar as energias até dos mais exaustos. Terminada a emocionante aventura pela floresta de Carajás, o que fica é a vontade de voltar para cá e desbravar ainda mais o que a natureza oferece por aqui. Fica ainda a certeza de que Parauapebas não se resume a uma enorme jazida de minérios, e sim que tem muito ainda a revelar ao mundo e aos próprios moradores sobre como é bela a nossa região. E quem deseja entrar nessa aventura só precisa programar o horário com a cooperativa. Normalmente o próprio turista que agenda a data que ele quer ir, né? Porque de acordo com a necessidade dele, nós podemos atender qualquer dia da semana. Estamos programando para junho começarmos um passeio fixo, que aí vai ser com o transporte da cooperativa e a pessoa vai agendar, já vai ter todo domingo, por exemplo, vai ter passeio, por exemplo. Aí vai ter o ônibus ou então a van que vai levar o turista para lá e vai fazer os passeios já. Aí já não vai ser mais o turista que vai decidir os locais que vão, já vamos ofertar os locais já com a programação.